Boas tardes, boas noites, dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, capítulo 24, um livro escrito no ano de 1938, que no último capítulo apontou os problemas que a Igreja Católica criou para si, inibindo continuar a ser a fonte de orientação espiritual do mundo ocidental, condição essa que foi substituída pelo Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec, que tem reflexos sobre o futuro do planeta. Nesse final desse capítulo e nos últimos seguintes, Emmanuel entra numa síntese de tudo que foi lido anteriormente em relação às ações, trazendo-nos um vislumbre sobre as consequências. Eu comecei falando do ano de 1938, porque nós estamos aí no auge da Segunda Guerra Mundial. Né? No auge não, no preâmbulo da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele faz uma análise até essa data histórica, porém, ele comenta sobre o futuro, né? Nada melhor do que ler para que a gente entenda o que ele quer dizer. Eu vou retomar o finalzinho, né, o capítulo anterior, ele fala restabelecendo a verdade, que é através da doutrina espírita, e agora começa novamente a apontar as consequências primeiro para a Igreja Católica. Né? Começa Emmanuel. Defecção da Igreja Católica. Desde 1870, quando o Papa Pio IX estabeleceu a infalibilidade do Papa, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja, em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor, nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs, iniciadas no Império de Constantino, que Constantino, lembrem-se que foi um imperador romano que transformou a Igreja Católica como o catolicismo, o cristianismo, como religião oficial do Estado, né, romano. Aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, pretendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. Né? Então, toda causa tem um efeito, individual ou coletivo. Né? A instituição católica, ela acaba, em função desse respaldo que ela deu a toda a política de Estados, se esquecendo de Deus, como colocou Emmanuel, né? Sendo agora privada desse privilégio de trazer a palavra de evolução para o homem, conscientizando-o da sua realidade espiritual. Continua Emmanuel. Lutas renovadoras. O século XX surgiu no horizonte do globo, qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo descem às almas, como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era.
Então, o momento psicológico é interessante, né, coletivamente falando. Primeiro se descobre, como a gente comentou, a Revolução Francesa, né, ela adota a verdade como sendo lastreada na razão, alijando Deus desse processo, porque Deus estava associado à Igreja Católica. Então, o mundo se torna, a partir de então, com ideias sociais, inclusive materialistas, né? Dessa mesma época, aos 50 anos depois aproximadamente, surge a doutrina espírita através da mediunidade, mostrando que, olha, não é só o mundo material que existe, existe um mundo espiritual, como um contraponto a essa revolta contra os ensinos da Igreja Católica, revolta essa que se mantém até hoje, né? Muitas, isso abertamente. Nesse processo, a gente percebe sempre o ímpeto acompanhado do auxílio, né? O ímpeto de não acredito mais em Deus porque fui enganado, não, olha, Deus não tem nada com isso, isso é uma questão do homem, então aqui os espíritos para poder, através da mediunidade, manter esse tipo de conhecimento, levando-o à fé. Continua Emmanuel. Numerosas transformações são aguardadas, e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 e 1918 foram pródromos de uma luta maior que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Período de isolamento desses espíritos difíceis, iniciado no começo do século, né, é um processo em que nós temos essas informações através deles, né, de espíritos que não mais ficarão na Terra. É claro que esse fenômeno ele é um processo, não é instantâneo, mas na casa de Fabiano, por exemplo, o Sr. Jazinho sempre colocava que a partir da década de 80 existiam espíritos que desencarnavam e não mais reencarnariam na Terra. E onde é que eles ficam? Se preparando para ser direcionado a um planeta primitivo, né? Com mais dificuldades materiais. Mas esse processo todo, ele é secular, né? Secular. E não é uma questão só de estar encarnado ou desencarnado, né? O fato de desencarnar não quer dizer que o espírito não possa reencarnar. Alguns desses mais difíceis não reencarnam porque é avaliada que a reencarnação para ele já não convém mais nesse planeta. Ok? Então vamos ler de novo esse trechinho. As guerras russo-japonesa, essa guerra a gente infelizmente não é tratado muito na escola, mas ela foi muito importante, porque a guerra do Japão e a Rússia, 1904, deu origem a um agravamento da situação da própria Rússia que terminou na Revolução Bolchevista. Foi um enfraquecimento do império que já vinha cambaleando, porque a Rússia tinha várias frentes de problemas, né? Além da revolução interna, a questão dos camponeses e a guerra com o Japão. E isso foi fundamental. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 foram pródromos de uma luta maior que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então ele está falando que é uma guerra que virá, né, em breve. Eu comentei que era 1938, né?
quando foi escrito esse livro. E aqui eu vou pegar a data precisa da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela teve início em 1º de setembro de 1939 e terminou no dia 2 de setembro de 1945. Se nós voltarmos para essa informação do Emmanuel, hoje, em 2023, não foi a Segunda Guerra quem alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime. Não foi a Segunda Guerra quem fez isso, né? Não foi, porque nós estamos vivendo hoje e sabemos das ocorrências sociais. Então, algo há por vir. Não uma guerra necessariamente, né? Mas situações que vão promover isso que está descrito aqui. Continua Emmanuel. Então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo da vida e luz desde o princípio. Continua. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, o século passado, a guerra se aninhou como um caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fraticidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Então vejam, isso, toda causa leva um efeito, né? Todas as guerras de hoje, elas são eco, elas são consequências das situações criadas anteriormente. E o que é a guerra, né? A guerra, na verdade, é a soma de todos os ódios individuais, dos interesses materiais coletivos e individuais que se expressam através dessa explosão. Vivemos hoje já, né, ainda, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né? É uma guerra presente. Rússia, Ucrânia, uma região autônoma ou que foram dos próprios russos, enfim. E com isso há movimentações de aliados de ambos os lados. Ou seja, a guerra é uma sombra que nos acompanha até hoje. Portanto, o alijamento, a retirada desses espíritos difíceis ainda não ocorreu. É um processo lento, com mais ou menos ocorrências agudas, substituídas, por exemplo, como vivemos aí o período de pandemia, né? Essa pandemia analisada de uma forma mais distante, foi uma doença que paralisou o mundo tal qual uma guerra mundial, né? Por isso que na espiritualidade ela sempre traz essa informação de que a pandemia era a substituição de uma guerra. Porém, percebe-se que há um refluxo disso, né? Pouco se mudou em relação ao comportamento imediatamente anterior da pandemia. A única coisa que alterou é que agora a gente pode fazer as coisas online, né? De resto, os interesses individuais, coletivos, de grupo, é o que continua predominando, a hostilidade continua predominando. Então, as palavras de Emmanuel aqui ainda não se fizeram valer. Continua ainda. A América e o futuro. Embora compelida a participar das lutas próximas, a América, né, pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política,
A América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura, na orientação dos povos por vindouros. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente, para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual, no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. Nos campos exuberantes do continente americano, estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Vou repetir, livro escrito em 1938. Nós estamos em 2023, vivendo essa tensão mundial, de uma série de dificuldades. Portanto, período de transição ele está ocorrendo. A comparação que a gente faz do período de transição é como a água na praia, né? O mar na praia. Se nós olharmos a 300, 400 metros de distância da praia para a água está tranquila, né? Só que ela tem que chegar à praia. Ela tem que chegar à praia. E para isso ela faz uma onda, né? Se eu olhar longe, dá para perceber essa água calma e analisar toda a situação. Depois que ela chegou na praia, também, que ela chegou na praia e eu consigo até consigo até desfrutar dessa água sob controle. Porém, tem a onda. A onda é a turbulência. Se eu quiser entender o que está acontecendo na turbulência, dificilmente eu vou conseguir, porque eu estou no meio desta transição entre a água calma e a água rasa na praia. E exatamente o que estamos vivendo é isso. Nós estamos no meio de uma onda, né? Nós tomamos uma cambalhota, estamos vivendo uma cambalhota na onda. E aí a gente perde noção do cima, baixo, direita, esquerda, está fundo, está raso, porque estamos na onda. A única lucidez de forma a manter a cabeça fora d'água é a fé em Deus exercitada através da prece. Isso nos garante que, independente do tamanho da onda, da sua turbulência, temos certeza que uma hora ela vai terminar e atingiremos a praia. Continua, Emmanuel. Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições? Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur. Luta de Porto Arthur foi em 1904, quando os japoneses atacaram a frota russa. Então vamos lá. Começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um vasto campo de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo. Então vejam, aqui ele coloca, né, que a questão, deixa eu só ver a questão do prazo aqui, né, que a questão entre as nações o autoritarismo, no caso, a época era nazismo, fascismo, tinha até o eixo, né? Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos o Ocidente, as repúblicas democráticas, os aliados versus o eixo
o eixo do mal, chamado até eixo do mal na época, né? Esse eixo do mal era também conhecido como Roberto. Por que Roberto? Porque é Roma, Berlim e Tóquio. Roma, né, capital da Itália, pelo fascismo. Berlim, capital da Alemanha, pelo nazismo. E Tóquio, capital do Japão, pelo imperialismo japonês. Imperialismo este que era tão forte a ponto de, individualmente, aquele agrupamento de ilhas, aquele arquipélago diminuto, conseguir impor derrotas à frota russa, uma grande nação que chegou a ser considerada a maior nação do planeta. Muito bem, em função do horário vamos interromper e na semana que vem nós voltamos. Prazer em revê-los e até mais. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, com saúde. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos estudando do livro Obras Póstumas, uma sequência de textos que tratam sobre a natureza de Jesus, né? E que tentam buscar nas fontes, né, de provas sobre a natureza do Cristo, encontrar se a gente pode determinar por essas fontes que o Cristo seja de origem divina, né? Que ele tem uma superioridade moral, ou o que pode garantir a todos nós que o Cristo é o Cristo. Ao longo do texto, que está em Obras Póstumas, Kardec vem, as anotações de Kardec vêm tratando desse assunto e vem nos colocando, vamos colocar assim, diversas questões. Na primeira parte, que são as fontes históricas, né, e as anotações de historiadores e até mesmo do que está registrado pelas religiões ou por aqueles que determinaram essa divindade, Kardec demonstra que isso, apesar de poder ser analisado e considerado, não pode estabelecer de forma cabal e definitiva essa natureza divina de Jesus. Logo após isso, ele faz uma análise sobre os ditos milagres, né? Por serem fenômenos maravilhosos e extraordinários, se esses milagres seriam prova dessa divindade, né? Seriam prova dessa diferença da natureza do Espírito de Jesus. Mas, na análise que é feita dessas situações, os milagres sempre ocorreram ao longo de toda a existência da humanidade. Os milagres ocorreram e foram realizados pelos mais diversos tipos de pessoas, tanto por pessoas dignas, probas, honestas,
quanto por pessoas mal intencionadas, e que, portanto, os milagres por si só, por mais maravilhosos e surpreendentes que eles possam ser, não dão para a gente essa certeza e essa diferenciação sobre a natureza do Cristo. E as anotações de Kardec demonstram que até mesmo as religiões, as igrejas e os religiosos mais eminentes dizem que mesmo aqueles espíritos que eles chamam de Satanás, né, ou demônios, esses espíritos voltados ao mal supremo, que mesmo assim eles teriam condições de realizar esses fenômenos. O Espiritismo vem e esclarece que esses espíritos não estão voltados ao mal eternamente, nem foram criados para execução exclusiva do mal, mas são apenas espíritos imperfeitos que por um período transitório permanecem no mal e se comprazem com o mal, mas que essa situação não vai durar para sempre. E concorda, né? Não só concorda, como demonstra por diversas leis que foram estudadas, que é sim possível, não só que esses espíritos que têm más intenções consigam esses fenômenos maravilhosos chamados de milagres, mas também que espíritos medianos, atrasados e com os mesmos defeitos, erros e dificuldades que nós, imperfeitos ainda como nós, também consigam esse tipo de fenômeno através da mediunidade. E foi por isso que o próprio Jesus nos disse que nós éramos deuses e que éramos capazes de realizar as mesmas coisas que ele realizou. Então Kardec termina aí essa segunda parte que trata dos milagres, dizendo que os milagres não seriam então essa prova cabal e nos convidando a analisar se a gente pode encontrar nas palavras de Jesus, naquilo que Jesus disse e nesses relatos sobre quais são suas frases, né, se essa divindade do Cristo pode ser provada por esse caminho, que seriam as próprias palavras do Cristo. E é essa parte do texto que a gente inicia a leitura nessa palestra de hoje. Então, vamos dar sequência à leitura. Item número 3. As palavras de Jesus provam a sua divindade? Então, é o questionamento aí que esse item tenta demonstrar. Vamos lá. Dirigindo-se a alguns de seus discípulos que disputavam para saber qual dentre eles era o maior, disse-lhes ele, chamando para junto de si uma criança: Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, porquanto aquele que for o menor entre vós será o maior de todos. Isto está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 48. Quem quer que receba em meu nome a uma criancinha como esta, a mim me recebe, e aquele que me recebe não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Isso está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículo 37. Jesus lhes disse então: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí e foi de sua parte que vim, pois não vim de mim mesmo, foi Ele que me enviou. Está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 42. Jesus então lhes disse: Ainda estou convosco por um pouco de tempo, e vou em seguida para aquele que me enviou. Isso está no Evangelho de São João,
capítulo 7, versículo 33. Aquele que vos ouve, a mim me ouve. Aquele que vos despreza, a mim me despreza. E aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. O dogma da divindade de Jesus se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa, que seria a pessoa de Jesus, e Deus, pois que ele próprio, Jesus, é Deus. É este um artigo de fé. Ora, estas palavras de Jesus, estas palavras que Jesus tantas vezes repetiu, aquele que me enviou, não só comprovam uma dualidade de pessoas, mas também, como já o dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas, porquanto aquele que é enviado necessariamente está subordinado ao que envia. Com o obedecer, aquele pratica um ato de submissão. Um embaixador, falando do seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me envia. Mas, se quem vem é o soberano em pessoa, falará em seu próprio nome e não dirá aquele que me enviou, visto que ele não pode enviar-se a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos: não vim de mim mesmo, foi ele quem me enviou. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não implicam absolutamente a igualdade, nem ainda menos a identidade. Em todos os tempos, o insulto a um embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus, como este, Jesus, tinha a palavra de Deus. Quando ele lhes diz: aquele que vos ouve, a mim me ouve, certamente não queria dizer que seus apóstolos e ele fossem uma só e a mesma pessoa, igual em todas as coisas. A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e de subordinação de Jesus com relação a Deus, ressaltam ao demais, sem equívoco possível, das seguintes passagens. Então, vamos à leitura dessas passagens. Fostes vós que permanecestes sempre firmes comigo nas minhas tentações. Eis porque vos preparo o reino, como meu Pai mo preparou, a fim de que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e que estejais sentados em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 28 a 30. De mim digo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 38. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que fez se ouvissem estas palavras: Este é meu Filho bem-amado, escutai-o. Transfiguração, São Marcos, capítulo 9, versículo 7. Outro trecho. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e
achando-se reunidas todas as nações, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 34. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me renunciar diante dos homens, também eu mesmo o renunciarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Ora, eu vos declaro que aquele que me confessar e me reconhecer perante os homens, o Filho do Homem também o reconhecerá perante os anjos de Deus. Mas, se algum me repudiar perante os homens, eu também o repudiarei perante os anjos de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. Pois, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, desse também se envergonhará o Filho do Homem, quando estiver na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Nestas duas últimas passagens, parece mesmo que Jesus coloca acima de si os santos anjos, componentes do tribunal celeste, perante o qual seria ele o defensor dos bons e o acusador dos maus. Mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me compete a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tenha preparado. São Mateus, capítulo 20, versículo 23. Ora, estando reunidos os fariseus, Jesus lhes fez esta pergunta: Que vos parece do Cristo? De quem é ele filho? Eles responderam: De Davi. Como é então, retrucou ele, Jesus no caso, que Davi lhe chama em espírito seu Senhor nestes termos: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu reduza teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés. Ora, se Davi lhe chama seu Senhor, como é ele seu filho? São Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 45. Mas, ensinando no templo, Jesus lhes disse: Como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi, uma vez que o próprio Davi diz a seu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu haja reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés. Pois, se o próprio Davi lhe chama seu Senhor, como é ele seu filho? São Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37, e semelhante em São Lucas, capítulo 20, versículos 41 a 44. Por essas palavras, Jesus consagra o princípio da diferença hierárquica que existe entre o Pai e o Filho. Ele podia ser filho de Davi por filiação corporal, como descendente de sua raça, e foi por isso que teve o cuidado de acrescentar: Como lhe chama ele em espírito seu Senhor? Se há uma diferença hierárquica entre o Pai e o Filho, Jesus, como Filho de Deus, não pode ser igual a Deus. Ele confirma essa interpretação e reconhece a sua inferioridade com relação a Deus em termos que não deixam lugar a dúvidas. Então,
o que a gente viu até agora, né? E essa sequência de passagens vai continuar na próxima palestra. Mas dá para se perceber claramente que a fala de Jesus, a forma como ele se refere a Deus e a si mesmo, é sempre do filho em relação ao pai, do subordinado em relação ao superior, daquele que é inferior em relação àquele que é superior, sendo Deus superior a Jesus. Deus não pode ser a mesma pessoa, a mesma individualidade, o mesmo espírito que Jesus. É isso que ressalta das palavras do Cristo até aqui. Então, a gente vai continuar isso na próxima palestra, que esse tema é bastante extenso. Eu me despeço por hoje de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.